Fala galerinha que está focada nos estudos, com sangue no olho, café na veia. O foco da nossa aula de filosofia de hoje é Aristóteles. Então vem comigo galerinha, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar e estudar é quem é esse cara, quem é Aristóteles. Ele é simplesmente um dos filósofos mais importantes da história da filosofia. É o cara que necessariamente vai dar forma ao pensamento filosófico do Ocidente em vários aspectos, principalmente na sua concepção de felicidade. Aristóteles nasceu ali por volta de 384 a.C., em uma família de médicos na cidade de Estagira, por isso ele também é chamado de Estagirita. Foi o discípulo de Platão, talvez um dos mais importantes discípulos de Platão, e aos 41 anos de idade ele foi professor, foi mestre, foi tutor de Alejandro o Grande, de Alexandre o Grande da Macedônia, e foi responsável por fundar as escolas chamadas de liceus, fazendo frente ali às famosas academias de Platão, que foi o grande mestre de Aristóteles. É aquela questão de o discípulo superando o mestre. Então vamos fazer então a comparação entre o mestre e o discípulo, né? Então o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: muita filosofia de Aristóteles se apresenta como uma crítica à posição filosófica de Platão, né? Aristóteles é um discípulo, repito, que tenta superar o mestre, né? Platão, por exemplo, defendia a matemática como ferramenta para alcançar o conhecimento verdadeiro. Aristóteles acredita que o conhecimento verdadeiro só é possível através das experiências com os fenômenos da natureza, e para isso você tem que usar os seus sentidos: olfato, paladar, visão, audição e o tato. Ou seja, somente através da observação empírica. Segundo Aristóteles, era possível se alcançar o conhecimento sobre as coisas. Platão acredita em um mundo dual, dividido entre sensível, físico, né, e inteligível, metafísico. Aristóteles nega esse mundo dual e acredita e olha apenas para o mundo físico, aquele mundo que é possível de ser experienciado com os nossos sentidos. Platão vai argumentar que a beleza só existe no mundo inteligível, no mundo das ideias, né, no mundo do pensamento. Aristóteles, por sua vez, vai argumentar que a beleza existe sim, ela é possível de ser experimentada, experienciada pelos sentidos, pois o mundo, ele sim, ele é real. Platão, portanto, é um idealista, Aristóteles é um realista. Professor, qual é a diferença entre o realismo e o idealismo? Então vem comigo, olha só. O idealismo e o realismo são duas importantes escolas de pensamento. Elas são fruto da relação entre o sujeito cognoscente, que é aquele que vai conhecer, né, e o objeto cognoscível, que é aquilo que será conhecido, né, o objeto do conhecimento e o sujeito do conhecimento, né, o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, ok? E para os realistas, né, o mundo, ele sim, ele existe, ele é real, tá? Para os idealistas, o mundo não existe, sendo apenas fruto das nossas ideias. Para os realistas, o mundo não só existe, como podemos experimentá-los com os nossos sentidos. Já para os idealistas, o mundo é tão somente fruto dos nossos pensamentos. E no realismo, o objeto do conhecimento se impõe sobre o indivíduo. O objeto do conhecimento se impõe sobre o indivíduo. Já no idealismo, as ideias do indivíduo se impõem sobre a realidade, sobre o objeto, ok? Então, basicamente, essa é a diferença entre idealismo e realismo, tudo bem? Bom, o grande desafio das ciências e da filosofia, e mesmo que a filosofia não seja uma ciência, né, é chegar ao conhecimento verdadeiro, chegar naquilo que está para além das aparências, ou seja, aquilo que está para além da aparência é a essência. Esse é o grande desafio de todas as ciências, alcançar a essência, o conhecimento final, né? Esse é o objetivo da chamada filosofia primeira, ou a ciência das causas primeiras, como chamou Aristóteles, né? Aristóteles nos diz que a essência das coisas ou dos objetos pode ser sim captada no próprio objeto, através dos nossos sentidos: olfato, paladar, visão, audição, tato, etc. Né? O que a filosofia, e o que seria necessariamente essa filosofia primeira? É o estudo das causas primeiras, é a busca da essência das coisas,
é o que Aristóteles chama de a filosofia primeira, o mais alto grau de conhecimento que o ser humano pode alcançar sobre o mundo que lhe cerca, sobre todo o mundo e esses fenômenos que esse mundo nos aparenta, né? E mais ainda, é o que Aristóteles chama de a mais difícil e mais ampla de todas as ciências. Olha o que Aristóteles está destacando sobre essa filosofia primeira. E podemos pensar, por exemplo, você que está aí sentado em uma cadeira, né? Essa cadeira que você está sentado nesse exato momento, qual é a razão de ser dessa cadeira? Qual seria a causa primeira dessa cadeira? Qual seria a essência desse objeto, né? E você, enquanto o ser que vai conhecer, né? Qual seria então, no caso da cadeira, o nosso objeto do conhecimento, qual seria a essência dessa cadeira a qual você está com essa bunda peluda sua sentada aí nesse exato momento? E aí Aristóteles nos ajuda a entender através da lógica, né? Para Aristóteles, para se chegar a um conhecimento verdadeiro, deve-se obedecer certas regras minuciosamente destacadas como lógicas, ok? A lógica nos permite avaliar as ideias em argumentos, ok? E para que uma conclusão esteja correta, nos diz Aristóteles, a argumentação deve ser lógica, ok? Aristóteles nos propõe dois tipos de argumentações: o silogismo e a analogia, mais corriqueiramente conhecidos como dedução e indução, respectivamente, né? A dedução ou silogismo é o raciocínio que parte das experiências universais em direção a um exemplo particular, para se chegar, consequentemente, a uma conclusão lógica. O silogismo é formado por uma fórmula, né? Premissa maior, P maiúsculo, ok? Mais premissa menor, o P minúsculo, que é igual a um C maiúsculo, que é a conclusão. Vamos por exemplo, professor. Veja um exemplo de como que necessariamente essa dedução pode nos aparentar, essa dedução ou silogismo pode nos aparentar. Bem, todo brasileiro é sul-americano, ok? É a premissa maior, é o exemplo universal, todo brasileiro. O capixaba é brasileiro, o capixaba é a premissa menor, é o exemplo particular. Logo, todo capixaba é um sul-americano, tudo bem? É a conclusão que chegamos, né? Outro exemplo, né? Todo homem é mortal, é o exemplo universal, é a premissa maior. Sócrates é o homem, é o exemplo particular, tá? É a premissa menor. Logo, Sócrates é mortal, tudo bem? Esse é o exemplo, os dois exemplos que eu uso muito clássicos, né, para dedução. A indução ou analogia é o raciocínio que parte das experiências particulares em direção ao universal, para se chegar a uma conclusão lógica, né? A conclusão pode ser forte ou fraca e tudo depende do número de seres ou objetos a serem observados, estudados, analisados. Exemplo: o ferro é um metal que conduz a eletricidade. O ouro é um metal que conduz a eletricidade. O cobre é um metal que conduz a eletricidade. Logo, os metais conduzem a eletricidade. Ou seja, a partir de exemplos particulares para você chegar a uma conclusão universal de que todos os metais conduzem a eletricidade. A água do mar ferve a 100 graus Celsius. A água dos rios ferve a 100 graus Celsius. A água dos lagos ferve a 100 graus Celsius. A água da chuva ferve a 100 graus Celsius. Logo, toda a água ferve a 100 graus Celsius. Partir de exemplos particulares para se chegar à conclusão maior, à conclusão universal de que toda a água ferve a 100 graus Celsius. Eu tenho aqui um exemplo clássico de indução. O grande destaque e problema que a gente pode elencar é que a dedução pode particularizar, né, enquanto a indução pode levar a uma generalização, tudo bem? Dos fatos, né, do raciocínio lógico, ok? Bom, e Platão ainda nos diz, Aristóteles ainda nos diz, ele tenta nos mostrar que é possível compreender essa realidade através de sua teoria do conhecimento, que está lá no seu livro Metafísica. Na verdade, esse livro é uma série de tratados escritos por Aristóteles ainda no século IV a.C., organizado após a sua morte em um conjunto de 14 livros com o título de Metafísica ao Conjunto. Agora, muito importante isso aqui. O termo metafísica jamais foi usado por Aristóteles em nenhuma parte do seu livro, tá? O termo que ele usa é filosofia primeira ou ciência das causas primeiras, ok? E nesse livro Aristóteles ensina que a realidade, a verdade, só pode ser compreendida através da observação, ou seja, das experiências do uso dos nossos sentidos. O sujeito cognoscente, o ser pensante, deve partir de dados sensíveis
pelo método indutivo para chegar à verdade universal, ou melhor dizendo, à essência do ser. Portanto, nessa obra, o Aristóteles defende a indução ou analogia como verdadeiro método para se chegar à verdade, né, à essência do ser. Tudo bem? Bom, e aí Aristóteles, na obra Metafísica, né, tenta ainda responder perguntas como: qual é a origem das coisas? Por que as coisas têm determinada forma? Por que o que é, né? E para tentar responder essas perguntas, ele criou a teoria das 4 causas, que é muito legal, cara, né? A causa, para eles, existe uma causa material em todo objeto que você vai conhecer. A causa material é a matéria que é formada o objeto ou ser, é do que é feito o objeto ou ser. Assim, a causa material da cadeira é a madeira, dessa cadeira aí que você está com a bunda sentada, né? A madeira, portanto, é a matéria de que é feita a cadeira, né? A causa formal é a forma ou modelo do objeto ou do ser. Qual a forma, né? Assim, a forma dada à madeira é a forma de uma cadeira, né? Assim, a matéria é tudo aquilo que tem potência de ser transformado, né? É o que nos diz Aristóteles, e a forma é a forma de acordo com a qual a matéria foi necessariamente transformada, é o que nos diz Aristóteles. Aristóteles ainda continua que existe uma causa eficiente, é aquele que realiza e transforma a matéria, é o Criador, ou seja, quem a fez, quem fez essa sua cadeira aí. E para o nosso caso, a nossa cadeira, né, aquele que é responsável por trabalhar a madeira e dar a ela a forma de uma cadeira, foi o carpinteiro, né? E também chegamos finalmente à 4ª causa, a causa final, é a razão de ser, é o objetivo, o porquê das coisas, sua finalidade última, para que serve, né? É o que Aristóteles chama de a realidade metaempírica, aquilo que está para além dos meus olhos, além do que eu posso ver. É a causa final da cadeira, né? Você que está aí assistindo essa videoaula, a causa final dessa sua cadeira é sentar, descansar, repousar, né? E é claro, o seu corpo ali para esse momento de estudo precisa de uma cadeira para descanso e prestar atenção nas aulas, né? E o princípio básico que fundamenta o que guia o pensamento aristotélico, principalmente numa obra clássica, que é a Ética a Nicômaco, é a felicidade. Na obra Ética Nicômaco, Aristóteles defende que a felicidade é a causa final das ações humanas. Todas as ações humanas devem ser e ter como fim último a busca pela felicidade. Eu sou suspeito para falar desse livro, dessa obra, na minha opinião, na minha humilde opinião, é um dos livros mais importantes da história da filosofia, é um livro fundamental que define muito da ética do nosso mundo atual. Foi um livro escrito por Aristóteles e dedicado ao seu filho Nicômaco, e na verdade trata-se de uma coletânea de 10 livros que abordam vários assuntos, mas o enfoque central é a questão da felicidade e nos meios para se alcançá-la. E nesse livro Aristóteles argumenta que a felicidade está nas coisas materiais e nos prazeres, e não nos prazeres da carne, né? Ou seja, a felicidade não está nas coisas que esse mundo, né, material nos dá, ou nos prazeres da carne. A felicidade consiste na realização da racionalidade através das virtudes, do que ele chama de justa medida ou mediania, né? A felicidade só pode ser alcançada através do equilíbrio entre o excesso e a falta, através de escolhas racionais, virtuosas e sempre equilibradas. Nunca de mais, nunca de menos. Então a felicidade, de novo, não está nas coisas materiais ou nos prazeres da carne. Ela está no equilíbrio, nas escolhas racionais, é o que nos diz Aristóteles. E para fechar a nossa aula, a contribuição de Aristóteles, a importante contribuição de Aristóteles para compreender a política. Aristóteles nos diz que o ser humano é um animal político, as pessoas nasceram para viver em comunidade, na polis, a felicidade está em viver em sociedade, e ele justifica a escravidão como meio necessário, como algo necessário para que o cidadão tenha tempo para se dedicar à política. E ele também desenvolve, né, desenvolve um critério qualitativo e quantitativo para avaliar as formas de governo, como boas, más ou corruptas, né? E o governo de um só homem, ou de vários homens, tem o dever de garantir o bem comum, é o que pontua Aristóteles. Aí Aristóteles classifica de forma da seguinte forma, né, como eu mostro nesse quadrinho aqui para você, né? A monarquia enquanto governo de uma só pessoa é boa, só
torna má e corrupta quando ela evolui para um despotismo ou para uma tirania, tudo bem? A aristocracia, enquanto forma de governo em que poucos governam, ela é boa, mas se torna má quando evolui para uma oligarquia, ok? A politeia ou o governo constitucional, que obedecem às leis da polis, é o governo bom, em que todos participam, né? E se torna corrupto quando é uma democracia, ou o que Aristóteles chama de demagogia. Aristóteles faz uma crítica à democracia, na verdade. Para Aristóteles, democracia seria um governo alheio ao bem comum, pois favorece simplesmente somente os mais pobres, os mais fracos, não sendo, portanto, um governo para todos, tá? Sendo um governo só para um grupo. E aí, a gente fecha por aqui a nossa aula. Foco, dedicação, muito café e até a nossa próxima aula, galerinha. Um abraço!